Nós estamos falando de um assunto que é um assunto atual, que acontece cada vez mais na nossa sociedade, é relacionado ao divórcio. E a Bíblia trata muito bem essa matéria do divórcio. Só que a gente percebe que existem alguns entendimentos aí de que a Bíblia dita algumas coisas. Por exemplo, que o pecado, uma pessoa que se separou ou se divorciou do seu cônjuge, não por adultério, mas quem sabe por incompatibilidade, por algum problema que não deu certo, ela está em pecado. E muitas vezes é considerado isso um pecado que praticamente é eterno, não tem perdão. É isso mesmo, professor? Pois olha, Tito, apesar de a Bíblia realmente ter um padrão alto, uma norma altíssima em relação à importância do casamento, a Bíblia não ensina que existe o adultério eterno, assim como pensam muitos cristãos, né? Muitos cristãos pensam que se uma pessoa cometeu um erro de adultério, né, e se casou com outra pessoa que não dentro dos moldes bíblicos, essa pessoa nunca mais tem perdão. Nós devemos evitar dois extremos. Primeiro, pensar que o sangue de Cristo não tem eficácia para perdoar alguém. E o segundo extremo é rebaixarmos a norma de Deus, achando que qualquer um pode se divorciar do jeito que quiser e dizer depois o seguinte: eu me arrependi. Na verdade, existe o perdão, mas quando há um arrependimento sincero. Mas antes de abordarmos isso, eu só queria mencionar brevemente as duas ocasiões em que a Bíblia permite um novo casamento. A primeira, o Tito leu em Mateus 19:9, e daí tem uma outra referência que é muito parecida, em Mateus 5:32, que diz assim: Jesus falando: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, a Bíblia ensina que Deus tolera, permite o segundo casamento quando há o adultério por parte do cônjuge. E o termo divórcio, ou melhor, adultério, como aparece em Mateus 19:9, é um termo amplo. O termo porneia, de onde se originou a palavra pornografia, se refere tanto ao adultério quanto ao incesto, à bestialidade, homossexualidade, lesbianismo e por aí vai. Então, numa circunstância dessas de imoralidade sexual, Deus permite que a pessoa inocente, nessa história, diríamos assim, tenha um novo casamento. Uma outra circunstância é a de Romanos 7:2. Que diz o seguinte: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ou seja, quando há a morte do cônjuge, Deus também permite, tolera um segundo casamento. Não é? Então, nessas duas circunstâncias é que a Bíblia menciona que uma pessoa pode voltar a casar-se. Agora, tem muitos irmãos de várias igrejas que estão nos acompanhando agora e que não se divorciaram dentro desse contexto bíblico. E aí, o que fazer? Será que tais irmãos estão em adultério eterno? Eu queria lhe mostrar que Deus só considera imperdoável o pecado contra o Espírito Santo. De acordo com Mateus 12:31 e 32, quem rejeitar constantemente os apelos do Espírito e atribuir a obra dele como se fosse algo feito por Satanás, blasfemando contra ele, este é o pecado imperdoável que chega no momento em que a pessoa endureceu tanto o coração que o Espírito não tem mais como alcançá-la. Agora, a Bíblia não ensina em nenhum texto que uma pessoa que adulterou não pode receber o perdão de Deus. Até muito pelo contrário. Nós lemos em 2 Samuel 11 um exemplo do que, na minha opinião, é o adultério mais grave mencionado na Bíblia. Vou ler 2 Samuel 11, 1-5, diz a seguinte: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde,
Levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi cometeu um adultério muito grave. Por quê? Além de ele ficar com a mulher do próximo, aproveitando-se, diríamos assim, da sua condição de rei, se você ler do verso 6 até o verso 25, Davi ainda cria uma estratégia para matar o marido de Batseba, para ele poder ficar com ela. Ou seja, isso aqui foi um adultério acompanhado de um homicídio. Agora eu lhe pergunto, será que Deus não perdoou Davi? Pelo contrário. Quando você lê 2 Samuel 12, você percebe que Deus perdoou Davi. Porque Davi se arrependeu de coração. Tanto que o Salmo 51, um dos salmos mais bonitos da Bíblia, é o resultado do arrependimento sincero de Davi por ter adulterado e matado o marido da mulher para ficar com ela. E se você ler na genealogia de Jesus, você vai perceber que além de Davi, Batseba é até mencionada numa delas. Ou seja, Davi não teve, pelo menos Deus não falou para ele assim: olha, agora para você ser perdoado, deixa essa mulher, já que o marido dela está morto, e só a partir do momento que você deixar dela eu vou te perdoar. Deus não agiu assim. Batseba foi mulher de Davi depois, durante toda a vida. O que Deus fez? Dos males, Deus teve que escolher o menor. Davi iria mandar ela embora, ela sem o outro marido, ou iria agora assumir a responsabilidade pela besteira que ele fez e prover um lar para essa mulher e para depois filhos que teve com ela. Então, meu amigo, Deus não quer realmente que os seus filhos se divorciem. Malaquias 2,16 diz que Deus abomina o repúdio. Agora, se você cometeu este erro, e se você se arrependeu com um coração sincero, assim como Davi, eu lhe garanto que o mesmo sangue de Cristo que purificou a vida de Davi e deu a ele uma nova chance, o sangue de Cristo purifica também a sua vida e lhe dá uma nova chance. A eficácia do sangue de Cristo é maior do que nós podemos imaginar. E por isso, se você teve um arrependimento sincero, siga a sua vida adiante, confiando em Deus e na sua graça e seguindo o conselho de Cristo em João 5,14. Vai e não peques mais. Agora, isso não significa que, por tomarmos decisões erradas, não colhamos muitas vezes os resultados disso. Deus perdoou Davi, mas em 2 Samuel 12 percebemos também que Davi pagou um alto preço pelas consequências do seu erro. Há leis naturais. Deus nos perdoa, mas as leis naturais, diríamos assim, não nos perdoam. Por exemplo, se eu me atirar de um prédio do 20º andar e me arrepender de ter feito isso, Deus vai me perdoar, na hora. Só que a lei da gravidade não me perdoa. Eu vou pagar como resultado. O mesmo acontece com as nossas demais escolhas. Tenha consciência disso. Não se divorcie. Invista ao máximo no seu casamento. Agora, tenha em mente uma outra coisa. Casamento é feito por duas pessoas, além de Deus. Com Deus é a terceira, obviamente. Mas, considerando que Deus sempre faz a parte dele, um casamento é feito por duas pessoas. Se os dois não decidirem crescer juntos, melhorar, amarem-se, se não tomarem essa decisão diária, não tem como. Agora, se os dois decidirem com Deus, aí sim a coisa vai dar certo. Não pense em desistir do seu casamento, faça tudo o que for possível para preservar. Porque se você sair dessa relação com os mesmos defeitos e com os mesmos problemas emocionais que você tem agora, você vai estar simplesmente trocando de endereço. Porque os mesmos problemas você levará para uma outra relação.
Agora, se você já passou por um divórcio e não teve como reverter a situação, vou lhe dar um conselho de amigo. Fique um tempo a sós, lendo bons livros sobre relacionamento, fazendo psicoterapia, para que, se você vier a ter uma nova relação conjugal um dia, dentro da vontade de Deus, você possa estar plenamente curado ou curada para você ser realmente feliz. A pessoa que se divorcia e em breve vai para uma outra relação, a tendência é trazer os mesmos problemas que levaram ao divórcio anterior. Então invista em você, na sua autoestima, no seu relacionamento com Deus acima de tudo, e aí Deus vai guiar você, abençoar você no seu novo relacionamento e nas decisões que você tem que tomar daqui em diante.